Débora Bergamasco, o Datafolha acaba de ter novos números divulgados agora. Lembrando, semana passada houve divulgação de um Datafolha que havia ido a campo antes do caso Master e agora o Instituto foi novamente às ruas depois do caso Master. E com isso, abre-se a vantagem de Lula em relação a Flávio Bolsonaro. Na simulação de segundo turno agora, pelo Datafolha, Lula tem 47% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 43%, 4 pontos de vantagem. No levantamento anterior à crise do caso Master, que havia sido divulgado na semana passada, e as perguntas foram feitas até o dia 13, exatamente o mesmo dia em que houve a divulgação do caso, eles estavam empatados em 45%. Portanto, agora há uma vantagem de 4 pontos, no limite da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos para mais ou para menos, mas isso indica ali que houve uma mexida nos ponteiros do cenário simulado de segundo turno. E o Datafolha faz mais. Testou pela primeira vez na série do Instituto o nome de Michele Bolsonaro contra Lula num segundo turno. E o desempenho é muito similar. No caso da ex-primeira-dama, a vantagem de Lula aumenta 1 ponto, vai a 5 pontos, 48 a 43. O que a gente tem agora, o pré-candidato PL Flávio Bolsonaro contra o presidente da República do PT, Lula tem 47%, Flávio 43%. Débora. Muito bem, vamos chamar o Pedro Venceslau para a gente bater um papo aqui sobre essa pesquisa que acaba de ser divulgada, essa Datafolha atualizada já analisando, trazendo o impacto dos áudios da conversa, da revelação da conversa entre Flávio e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. É interessante porque você tem uma excelente notícia, deixa eu terminar de falar, olha só. Excelente notícia para Flávio Bolsonaro quando o teste com a Michele, ele dá até pior. Por quê? Porque fica, rodando no PL, alguns aliados que prefeririam mais a Michele do que o Flávio, assim como preferiam mais o Tarcísio do que o Flávio. Fica rondando essa expectativa de que, se colocar a Michele agora é a única opção, agora que vai resolver. E essa pesquisa mostra, tudo bem, ela não foi trabalhada, o Flávio já está sendo trabalhado como pré-candidato, mas de cara mostra, olha, de partida vai ter que trabalhar também, não vai ser também, não é a solução dos problemas, né, Pedro? Mas eu quero te ouvir, considerando que é o pior momento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Dá para dizer até, enfim, da carreira federal de Flávio Bolsonaro, tirando a questão das rachadinhas. Mas, minha avaliação, essa diferença, ela te surpreende? Você acha que seria mais, seria menos? O que ela mostra? Débora, primeiro me permita aqui fraternalmente discordar de você em relação a Michele, porque a diferença é pequena em relação à diferença do Flávio. O que mostra que sim, a Michele pode ser a substituta de Flávio, caso o escândalo continue repercutindo na eleição, porque esse escândalo gerou muito material para ser usado na campanha. Então, os bolsonaristas, quando eles olham para esses números, eles veem uma Michele competitiva. Então, dito isso, eu conversei com alguns bolsonaristas depois da pesquisa do Datafolha do começo da semana, que era uma pesquisa que já nasceu ultrapassada, porque não captou esse momento, mas uma pesquisa, mas eles diziam o seguinte, olha, o que importa mesmo é a pesquisa do Datafolha de sexta-feira. Primeiro ponto, essa era a pesquisa mais esperada pelo mundo político. Desde segunda-feira estava todo mundo esperando o Datafolha. E um dos bolsonaristas com os quais eu conversei, que faz parte do núcleo duro da pré-campanha, e ali tem trânsito entre a família Bolsonaro, disse, olha, se a vantagem do Lula sobre o Flávio estiver na casa dos 4% ou 5%, então nós conseguimos reduzir os danos. Não conseguiram, o Lula abriu uma vantagem de 3 para 9 pontos. Portanto, o estrago que esperavam os bolsonaristas mais otimistas foi maior. Os bolsonaristas mais otimistas esperavam um estrago menor nessa pesquisa do Datafolha. Além disso, a pesquisa mostra que no segundo turno, o que realmente para mim é o número mais importante dessa pesquisa, o presidente Lula conseguiu sair da margem de erro. Estava 45 a 45 na pesquisa anterior,
que era uma pesquisa que já vinha detectando de um momento de boas agendas para o presidente Lula, mas que mostrou que o presidente Lula não conseguiu descolar do Flávio mesmo naquele bom momento, que foi bom momento para o Lula, que foi a viagem para os Estados Unidos, encontro com Trump, depois a operação da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira. Mesmo com todas aquelas agendas positivas, o presidente Lula não conseguiu, no primeiro momento, se descolar do Flávio. Mas aí veio o caso Dark Horse. Portanto, isso cria uma pressão muito grande sobre o bolsonarismo e sobre Flávio Bolsonaro. Existe uma espécie de patamar não dito abertamente pelos bolsonaristas, que é uma diferença de 2 dígitos, entre 10 e 15 pontos de diferença, que aí tornaria, de certa forma, a campanha do Flávio insustentável, segundo pessoas que são do próprio PL. Então, o Flávio está no limite do que é aceitável pelo Partido Liberal de desgaste em relação ao Banco Master. Agora, ele vai tentar reverter essas agendas negativas, vai tentar empurrar o caso do Banco Master para o presidente Lula, mas os próprios bolsonaristas admitem, também reservadamente, que o Flávio perdeu a carta da corrupção. Ele não pode mais, e também perdeu a carta do Banco Master. Porque, num primeiro momento, o presidente Lula acabou pagando, como sendo governo, a conta, a fatura política do caso do Banco Master. Porque a população ficou indignada com o Supremo Tribunal Federal e as relações do Banco Master e de Vorcaro com Alexandre de Moraes e também com Dias Toffoli, o que acabou respingando no governo por tabela, porque a população e o eleitorado veem uma espécie de aliança ou de atuação conjunta entre o Executivo e o Legislativo. Então, essa pesquisa mostra que o presidente Lula conseguiu, pelo menos o retrato de hoje, se descolar do Daniel Vorcaro e se descolar do Banco Master. Por isso que cresce a expectativa entre os bolsonaristas por revelações das relações entre o Banco Master, Daniel Vorcaro, Augusto Lima e o PT da Bahia, como a gente já falou aqui anteriormente. Eles já estão batendo nessa tecla para tentar igualar, pelo menos empatar esse jogo no que se refere ao Master, mas não existe, pelo menos por enquanto, nenhum diálogo mais comprometedor, nenhuma revelação mais direta que possa ser usada no mesmo tom do que está sendo usado contra Flávio Bolsonaro até esse momento. Pedro Venceslau trazendo a análise aí desta pesquisa, mais uma, né? Hoje a gente já teve Futurapex, agora Datafolha. No começo da semana teve pesquisa Atlas Intel Bloomberg, os 3 levantamentos apontando mexida no ponteiro de Flávio Bolsonaro, queda nas intenções de voto do pré-candidato do PL, quando todas as entrevistas dessas pesquisas foram feitas depois de vir à tona as notícias de que Flávio Bolsonaro havia pedido recursos de Daniel Vorcaro sob a alegação de financiar o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para constar aqui, esta pesquisa Datafolha já está no site da CNN Brasil, foi divulgada, contratada pelo jornal Folha de São Paulo. Tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 2.004 pessoas e foi registrada na Justiça Eleitoral, como todas as pesquisas que são divulgadas pela CNN Brasil. Débora, a gente segue aqui a legislação eleitoral, então trouxemos esta pesquisa que teve, assim, o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral e o número, o protocolo do registro está lá no site da CNN Brasil para quem quiser confirmar.